Se ele for solto, ele voltará a matar do mesmo jeito que foi com o bandido da luz vermelha. É idêntico. Ele já tem o direito, ele poderá sair até antes mesmo de 2028. Ele já tem esse direito. No primeiro semestre de 98, Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido pela alcunha de maníaco do parque, matou pelo menos 11 mulheres, sem contar as vítimas de abuso sexual que conseguiram fugir da morte. Ele foi condenado a nada mais, nada menos que 268 anos de prisão e está preso desde 4 de agosto de 98. Guarde bem essa data. Mas acredite se quiser, em breve o maníaco do parque deve voltar à sociedade. A legislação penal brasileira impede que alguém permaneça mais de 30 anos na cadeia. Eu acredito que ele não vai ganhar liberdade, por uma razão muito simples. Para ganhar liberdade, ele precisa fazer um exame criminológico. E, obviamente, a periculosidade dele continua. Então, portanto, nós não podemos, antes, afirmar que em 4 anos ele ganhará liberdade e não prevemos, ou melhor, já prevendo o que vai acontecer no exame criminológico. Não é inconstitucional porque a lei prevê a realização de um exame criminológico, principalmente para crimes, né, cometidos contra a vida. Então, óbvio que há necessidade de se saber se ele será ressociabilizado de uma maneira adequada ou não. Na verdade, nós não falamos no processo criminal e a justiça, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, e todo preso, ele é preso para ser reeducado, ressocializado e devolvido à sociedade. Na verdade, a pena no Brasil não é uma pena castigo, e sim uma pena que recupera, por isso que se dá a progressão de pena. A pessoa começa a cumprir a pena no regime fechado, semiaberto e até o aberto. No caso aqui, a justiça não fala maníaco do parque, a justiça trata de Francisco de Assis Pereira. O Francisco de Assis Pereira, ele poderá até mesmo sair antes de 2028, até mesmo antes de 2028. Por quê? Ele foi preso em 1998, né? O tempo da ditação penal, ou seja, do desconto que ele ficou preso já desde a época antes de ser julgado, é descontado. E ele tendo atividade no presídio onde se encontra, bom comportamento, enfim, né? Com trabalho ou estudo, me parece que ele faz algum trabalho de faxina lá, ele tem 3 dias de trabalho e 1 dia de desconto na pena, de modo que ele poderá a qualquer momento ser solto. Se o caso chegar no Supremo Tribunal Federal ainda, com maior rapidez ele poderá ser solto. Presta atenção, o cálculo é que ele deixa a cadeia em agosto de 2028, quando ele terá 60 anos de idade. Mas será que ele se recuperou no presídio e não é mais uma pessoa violenta? Ou será que quando ele voltar à liberdade, mulheres vão estar em risco novamente? Alguma coisa pode ser feita para que o maníaco do parque não volte às ruas? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Minha equipe de produção adora. Se inscreva, aproveite agora. Se inscreva no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like. Ativa o sininho de notificação e no final eu quero saber os seus comentários. Francisco de Assis Pereira deve ser solto em breve e ele acredita que pode voltar ao convívio da sociedade. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo, um louco serve à pátria, um louco sabe andar de moto. O que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Se ele for solto, ele voltará a matar do mesmo jeito que foi com
o bandido da luz vermelha, é idêntico. E a psicopatia dele está mais do que comprovada, apesar de não ser tratado como doente mental. Olha, ele solto, ele é um risco maior, obviamente, entre ele e a sociedade para a sociedade. E o Estado tem o dever de proteger a sociedade. Não podemos falar só em existência de cumprimento de pena do ponto de vista temporal, mas sim da possibilidade dele reincidir novamente. Na verdade é o seguinte, ele tem uma personalidade voltada para o crime. Ele já nasceu, aqui eu me lembro, do homo delinquente, ou seja, nós temos a teoria lombrosiana, aquela teoria do estudo dos delitos e da pena, onde ele levantava a tese de que o homem já nasce criminoso. Então ele tem um perfil de criminoso. E nós verificamos que ele solto, ele coloca em risco, sim, a sociedade, mas não se pode, a lei não se pode presumir, né? O magistrado ou o juiz, ele é um escravagista, ele é um escravo da lei, ele tem que aplicar a lei, ele já tem o direito, ele poderá sair até antes mesmo de 2028, ele já tem esse direito. É muito importante que você que me assiste agora saiba que em 2019 houve uma mudança no artigo 75 do Código Penal que aumentou o limite de cumprimento da pena de 30 para 40 anos. Porém, presta atenção, essa nova regra só se aplica aos atos cometidos a partir da vigência dessa nova lei, ou seja, não afeta condenações anteriores. Portanto, é importante esclarecer que o maníaco do parque está na regra antiga, onde para o cumprimento de pena máximo é de 30 anos. Ele já cumpriu mais de 26 anos de pena e acredite se quiser, ele não passou até agora por nenhum acompanhamento e tratamento mental. Ele sequer tomou algum remédio tarja preta, remédio de uso controlado. Apenas ele foi enjaulado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que está hoje a mente de Francisco de Assis Pereira? O promotor de justiça do caso, Dr. Edilson Bonfim, disse o que percebeu quando ele teve o primeiro contato com Francisco de Assis Pereira dentro do fórum em audiência. Em um dos interrogatórios dele em juízo, o que eu observei foi um olhar fixo, penetrante, vazio e ao mesmo tempo que evidenciava uma periculosidade. Me fixou o olhar longamente, não baixei o olhar, levei-o até que desistisse da técnica da intimidação, que era a mensagem que ele tentava me mandar pelo olhar. O fato é que, se em juízo, com policiais militares em torno dele, diante de um promotor de justiça, ele tentava mandar uma mensagem de medo, eu imagino qual seria este olhar aterrorizante diante das vítimas moças, somente com ele, jovem e ainda forte, ágil e atlético, no Parque do Estado. Elas não tinham chance. Segundo funcionários do presídio, Francisco divide a cela com outros presos e, quando liberado para atividades externas, ele passa boa parte do dia bordando tapetes e toalhas em crochê e em tricô. Você não vai acreditar o que a minha equipe de produção descobriu. Em 2005, a psiquiatra Hilda Morana contou que foi enganada por Francisco de Assis Pereira dentro da penitenciária. Ela, essa psiquiatra, desenvolvia uma tese de doutorado pela Universidade de São Paulo e ela estudava o perfil psicológico de psicopatas e as suas possibilidades de recuperação. E por isso, ela entrevistava detentos com esse perfil, com psicopatia. Quando ela foi entrevistar o maníaco do parque, a administração da cadeia optou em deixar a porta da sala onde a doutora Hilda iria entrevistar Francisco para que um policial ficasse de olho em ver tudo o que estaria acontecendo dentro daquela sala. No início da entrevista, o criminoso, o Francisco, reclamou do barulho que estava no ambiente e pediu à psiquiatra que fechasse a porta. Embora
Alertada pelo agente penitenciário sobre os riscos de permanecer a sós com o maníaco do parque, a psiquiatra doutora Hilda decidiu atender ao pedido de Francisco. Olha, assim que a porta foi fechada, Francisco avançou sobre ela, pressionando seu pescoço com ambas as mãos e ameaçando. O mais interessante é que depois do ocorrido, a médica disse, abre aspas, ele não queria me matar. Era uma tentativa de chamar a atenção. A doutora Hilda ainda voltou à penitenciária para entrevistar Francisco por 5 vezes e pôde gerar um diagnóstico. Abre aspas. Ele apresenta um transtorno persistente de personalidade com elevadíssima periculosidade. Este indivíduo é mais perigoso que a média e deve ser contido, pois, devido à falta de controle interno, é necessário um controle externo rigoroso. Ao final, a doutora Hilda fez uma revelação chocante, abre aspas. No entanto, é certo que mesmo após 30 anos de cárcere, o indivíduo continuará a representar uma ameaça. Bom, atualmente, Francisco de Assis Pereira está cumprindo pena na penitenciária Orlando Brando Filinto, em Iaras, que é uma cidade no interior de São Paulo. Só que, em breve, ele vai sair pela porta da frente desse estabelecimento prisional. Olha, eu acredito na ressocialização, mas de alguns delinquentes e de alguns delitos. Eu jamais falarei em ressocialização de estuprador ou de serial killer. Não existe essa possibilidade. Nós poderemos falar de um homicídio eventual, aquele que mata uma pessoa, que normalmente é o passional, se arrepende do que faz, cumpre a pena e tenta voltar à sua vida normal. Agora, um indivíduo que mata mulheres, que estupra mulheres, que é um serial killer, jamais. No meu entendimento, existe hoje em dia, nós sabemos que a facção criminosa impera em todos os presídios do Brasil. Já me chamaram a atenção, mas eu não tenho medo, eu falo e assumo o que eu falo. As cadeias estão proliferadas de facções criminosas, com várias nomenclaturas. Mas hoje nós temos assim a ala, por exemplo, do PCC e a ala dos evangélicos. Então eu vejo que os evangélicos, os pastores vão lá, eles têm recuperado presos, eles têm recuperado. Então, porque o que eu percebo é o seguinte, que um traficante ou um usuário de droga, traficante ou aquele que cometeu um crime hediondo, ele encontra o arrependimento, conhece a palavra, a Bíblia, enfim, ele se ressocializa assim, ele volta ao convívio social, não é verdade? Mas, atualmente, o presídio como está, não recupera ninguém. Francisco de Assis Pereira conheceu, mesmo estando preso, a catarinense Jussara Gomes, que hoje tem 60 anos de idade. Eles se conheceram através de trocas de cartas e após 3 anos, acredite se quiser, eles optaram por um casamento por procuração. Jussara costuma ir ao presídio onde está o marido e mantém contato com ele apenas pelo parlatório, pois não é permitido o encontro íntimo do casal. Jussara se empenha em cuidar da parte jurídica do esposo e, com certeza, será a primeira pessoa a recebê-lo quando a grande porta do presídio se abrir para ele, dando-lhe total liberdade. A defesa do maníaco do parque alegou no julgamento, no primeiro julgamento que ele teve, que ele sofria de problemas mentais, mas a promotoria sustentou que ele era plenamente responsável pelos seus atos. Olha, a conclusão é que a justiça entendeu que ele tinha plena consciência dos seus atos quando tirou a vida e abusou de muitas mulheres.
Francisco já deixou claro em algumas oportunidades em que ele falou com advogados e promotores que ele, quando for libertado, ele vai voltar a cometer crimes normalmente, sob a justificativa que ele tem um demônio em seu corpo que o controla. Mas pera um pouquinho. Mas depois ele mudou de opinião e disse que ele está reabilitado para ser inserido na sociedade novamente. O perigo é ele sai e comete o crime. Se ele sai e comete o crime, ele vai responder só por esse crime que ele cometeu. Ou seja, ele comete um homicídio com requintes de crueldade. Ele responde uma pena de 12 a 30 anos. E ele ficará lá o quê? Cumpre 2/5 da pena e sairá. Nós temos que ter cuidado. A legislação no Brasil é muito mal feita. Nós teríamos que ter mais rigor nas leis e nas aplicações da lei. Analisar cada caso concreto. Se ele cometer qualquer crime, primeiro que ele volta a cumprir, mais as outras penas, né, que ele já estará cumprindo, ele volta para o regime fechado em cumprimento às penas antigas e responde pelo novo crime com acrescido de uma nova pena. Análises psicológicas revelaram que Francisco de Assis Pereira possuía traços de psicopatia, incluindo falta de empatia, manipulação e um prazer sádico em causar dor aos outros. Laudo oficial do maníaco do parque, realizado na penitenciária, concluiu que Francisco é semi-imputável. Olha, no nosso primeiro vídeo sobre a história completa de Francisco de Assis Pereira, tá aqui, ó, coloquei o card para você poder assistir. Eu conto a história completa de Francisco de Assis Pereira e também eu trouxe um dos maiores psiquiatras forenses brasileiros, o Dr. Guido Palomba, que participou desse caso. Vale a pena você assistir essa história com a participação especial do Dr. Guido Palomba. Corre aqui nesse card. Olha, em outras palavras, eu quero traduzir o que o laudo na época disse, laudo psiquiátrico, que o motoboy, que o Francisco tinha compreensão da gravidade dos crimes que ele praticou, mas ele não possuía controle sobre as suas ações. Médicos psiquiatras atestaram que ele tinha transtorno de personalidade antissocial, que é a ausência de sentimentos. Portanto, não seria uma doença mental como uma esquizofrenia ou bipolaridade. Francisco disse certa vez em uma entrevista, abre aspas, uma coisa em mim, uma vontade, eu não sei que vontade, era uma vontade de alguma coisa. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. Dizem que sou louco. Eu não sou louco. O promotor do caso, Edson Bonfim, responsável pela acusação no tribunal do júri, conhece bem Francisco de Assis Pereira e disse categoricamente que ele revelou ter incapacidade para reabilitação. Abre aspas. Não sou eu com opinião pessoal, é a ciência que diz isso. É unânime na psiquiatria mundial que pessoas que sofram desse transtorno de personalidade antissocial, no mais alto grau como o dele, que torna ele um serial killer, são incorrigíveis, incapazes de aprender pelo exemplo, incapazes de um juízo autocrítico, sincero e, portanto, incapazes de correção. O promotor ressalta ainda que a periculosidade de Francisco de Assis Pereira só está contida enquanto ele estiver encarcerado, enquanto ele estiver preso. E ele disse, abre aspas, hoje ele não apresenta uma periculosidade porque o homem é ele e as suas circunstâncias. E ele está preso com todo o policiamento ostensivo, está recluso, mas a partir do momento que eventualmente viesse a ganhar a liberdade, a personalidade dele seria a mesma, com o mesmo transtorno, e logo ali estaria presente o mesmo perigo e o mesmo risco.
Mas o que será que pensa a mãe de Francisco de Assis Pereira sobre a sua soltura em breve em 2028? Maria Helena de Souza Pereira sempre foi a maior defensora e protetora do seu filho. Olha, eu estava presente quando o maníaco do parque foi preso e ele negava inicialmente ter praticado as mortes e os estupros. A mãe dele, a dona Maria Helena, ela defendia com unhas e dentes. Ela brigava com qualquer um da imprensa que falasse mal do seu filho e passou também, na época, eu me recordo muito bem, a tecer uma série de críticas contra os policiais do DHPP, pois, na visão dela, a polícia estava errada e o filho estava certo, pois ele negava os crimes. Mesmo quando o filho dela confessou as mortes de várias mulheres no Parque do Estado, a mãe, a dona Maria Helena, continuou a dizer que amava o filho dela da mesma forma, mesmo não concordando com os atos brutais que ele praticou e passou a confessar. A mãe do maníaco do parque visitou o filho todos esses anos na cadeia. Ela é, sem dúvida, a pessoa mais próxima que ele tem no presídio. Mas o que será que Dona Maria Helena pensa da soltura dele em 2028, daqui a menos de 4 anos? Recentemente, a mãe do maníaco do parque falou com a imprensa e surpreendeu a todos ao dizer que não acredita que o filho esteja preparado para ganhar a liberdade. E disse mais, completou que se ele deixar a cadeia em 2028, ela não vai recebê-lo em sua casa, na residência onde ela mora atualmente. Mas qual será o motivo? Será que ela tem medo de morrer nas mãos do próprio filho? Só que tem um detalhe. Recentemente agora, no início de novembro, Dona Maria Helena muda novamente a versão. Ela está dizendo que o seu filho está recuperado. Ela diz que o seu filho tem condições de voltar à sociedade e disse mais, que ela vai recebê-lo na sua casa. Tem outra curiosidade que eu quero contar para você. A Dona Maria Helena também revelou que o filho ainda hoje recebe cartas de admiradoras e que algumas chegam a visitá-lo na prisão. Contou também que ele recebe ajuda financeira de mulheres apaixonadas pelo Francisco, que a ajudam na compra de alimentos e repasses financeiros. Obviamente, para uma boa decisão, nós precisamos de um exame criminológico, porque também não seria justo alguém que já cumpriu o que determina, infelizmente, o Código Penal, que são 30 anos de regime fechado, sabermos se ele tem condições ou não ao convívio social. Preliminarmente, e pelo que eu conheço do caso, pelo que eu conheço da postura, né, do condenado, não há a menor possibilidade de ficar em regime aberto. Como advogado, como um cientista do direito, né? Vamos colocar, a minha opinião não vou dar, mas o magistrado, ele tem que aplicar a lei. Então ele tem que ser solto, ele tem que aplicar a lei, ele tem que ser solto. Por isso que eu digo, chegando no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte, que ninguém pode ficar preso por mais tempo do que determina a lei. Ponto final, não é verdade? E, inclusive, chegando agora nesse período, que ele já faz jus até 2028, até antes, na verdade, se constatar através de exame psiquiátrico, ou seja, um exame criminológico, porque não é obrigado a ter o exame criminológico, o juiz pode decidir sem esse exame. E o Supremo constatar que ele está, aspas, recuperado, irá devolvê-lo à sociedade. Mas, no meu entendimento, é que ele é muito perigoso. Todos lembram do bandido do Luz Vermelha, lembram-se? Ele saiu e cometeu um crime logo imediatamente. Então, é pessoa voltada ao crime, com personalidade criminosa, é perigoso, é uma fera solto. O Estado tem que mantê-lo enclausurado, mantê-lo preso.
Bem, agora que você sabe que falta pouco tempo para o maníaco do parque cumprir a sua pena, eu queria saber a sua opinião. Vamos lá. Se for atestado que ele teve bom comportamento na cadeia nesses 30 anos de pena, ele deve ser solto e voltar à sociedade? Sim ou não? Qual a sua opinião? E se o exame criminológico constatar que ele não está apresentando sinais de violência nesse momento, o que poderá acontecer quando Francisco de Assis Pereira for solto? Você acha mais provável que alguém possa matá-lo se ele sair da cadeia? Sim ou não? O que pode acontecer com ele se ele for colocado em liberdade? Alguém pode reconhecê-lo e tentar agredi-lo ou até matá-lo? O que você acha? E as mulheres? As mulheres estarão em risco se o maníaco do parque for solto ou ele está regenerado? Olha, eu estou esperando ansioso os seus comentários aqui no nosso canal. E bom, chegou a parte agora que eu quero te fazer um pedido que a minha equipe adora. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Na Cena do Crime. Dá um like, ativa o sininho de notificação. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta das narrativas que eu faço com detalhes de histórias policiais reais. E agora, por favor, senta aqui no computador, coloca os seus comentários que eu estou respondendo todo mundo.